paz a todos, nós estamos aqui para mais uma capacitação infantil da IEQ de Araras. Então, nós iremos começar, a nossa aula de número 12, que é sobre Daniel e os seus amigos. Então, nesta aula, nós iremos começar ela com uma dinâmica, tá bom? E nós vamos ter como base para essa dinâmica o versículo que está lá no livro de Salmos, Salmo 66, capítulo 66, versículo 19, que diz assim: porém Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração. Então nós vamos explicar para as crianças que Deus, ele ouve as nossas orações. Então nós vamos fazer esta dinâmica para explicar para as crianças sobre a oração. Então, olha lá, nós vamos precisar de 2 copos com a mesma medida de água, o sal, que vai representar a oração, e 2 ovos. Então, o que nós iremos fazer? Em um copo, nós iremos colocar o sal. O sal, ele representa na Bíblia, ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós, aqui na terra, nós cristãos, nós somos o sal da terra, nós somos aquilo que é exemplo para as outras pessoas. Porque se nós comemos um alimento que ele não tem sal, ele fica sem graça, não é? Na verdade, se a gente come algo que é sem sal, não tem graça. E nós, cristãos aqui na terra, nós somos pessoas que levamos a palavra de Deus. Então, nós temos que ter a medida certa. Nós somos aqueles que aonde nós vamos, nós somos a diferença. Então, olha lá, eu coloquei aqui o sal, estou mexendo. Então, em um copo, só vai ficar a água mesmo, tá? Então, eu vou colocar um ovo dentro desse copo com sal. E nós vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. E agora, o outro copo, ele não tem o sal, Então, é uma pessoa que não busca Deus. Vamos ver como que é quando a pessoa não busca Deus? Olha lá. Então, nós vamos fazer essa dinâmica e nós vamos explicar para a pessoa, que nós cristãos, nós somos o sal da terra. Então, nós somos aqueles que nós temos que orar. Nós oramos por quem? Nós oramos por todas as pessoas. Nós oramos pela nossa família, nós oramos pelos nossos amigos, nós oramos pelos professores, nós oramos pelos nossos pastores, pelos evangelistas, nós oramos pelo prefeito, pelo presidente. Nós oramos porque nós somos o sal da terra. E quando nós oramos, nós estamos mais perto de Deus. Olha lá. E as pessoas que não oram, que não têm comunhão com Deus, elas estão longe do caminho do Senhor. Ela permanece distante. E a pessoa que está distante, ela não consegue ver os milagres de Deus na vida dela, porque ela não é uma pessoa que busca. Já nós que oramos, nós vemos os milagres acontecer através das nossas orações. E é exatamente sobre isso que nós iremos conversar hoje, sobre uma pessoa que buscou a Deus, que busca a Deus através da oração. Quem será que foi essa pessoa? Daniel, Então, Daniel e os seus amigos. Então, um pouquinho, sobre quem foi Daniel. Então, na aula anterior, nós vimos que o que aconteceu? Que o povo de Israel, eles desagradaram a Deus e eles foram levados cativo, não é? Então, esse povo que foi levado cativo, entre eles, foi levado um homem que era muito temente a Deus. Quem será que era esse homem? Daniel.
Não só Daniel, né? Foram levadas mais pessoas. Então, nós vamos ver. Então, vamos lá, ó. Então, o que aconteceu? Então, como o povo ele desobedeceu a Deus, Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado para a cidade da Babilônia como prisioneiros do rei Nabucodonosor. O rei escolheu entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família real e das famílias nobres para servirem no palácio. Então, isso daqui nós já tínhamos falado na aula anterior, né? Que o que aconteceu? As pessoas que eram lá da realeza, que trabalhavam nos palácios reais, eles eram levados para outras cidades, né? Eles foram levados cativeiro, né? Foram levados a cativeiro lá na Babilônia. Já as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, elas ficaram lá na própria cidade deles, né? Lá em Jerusalém, né? Eles ficaram lá. Então, nós iremos, nesta aula, tratar sobre aqueles que foram levados para a Babilônia. Então, o que nós acabamos de aprender aqui? Que as pessoas que estavam trabalhando, que tinham serviço dentro do palácio, eles foram levados para a Babilônia, tá? E aí, entre essas pessoas, nós vamos ver que existiam 3 jovens, tá? E esses jovens, eles deveriam aprender a língua e a escrita babilônica. E depois de 3 anos de preparo, eles começavam a servir no palácio. Então, entre esses jovens que eram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, estavam esses 3 jovens. E como eles foram levados cativo, né, lá na Babilônia, eles receberam um outro nome, que foi Beltesazar, Mesaque e Abednego. Esses jovens decidiram respeitar os ensinamentos de Deus e não de beber vinho nem da comida babilônica. Só comiam legumes e bebiam água. Então, a alimentação deles era uma alimentação diferenciada, porque eles não queriam comer nada que viesse de lá do palácio, nada que eles fizessem cheios de luxo, nada disso. Eles preferiam comer algo que fosse saudável, que viesse direto da terra, né? E água, tá? Então, depois de algum tempo, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua bem grande e ordenou que todas as pessoas ajoelhassem a estátua de ouro quando ouvissem os instrumentos tocar. Quem desobedecessem àquela ordem seria jogado numa fornalha bem quente. Então, essa história, né, ela já é bem conhecida entre o nosso meio, as crianças já conhecem. Então, vocês podem contar a história mostrando, né, uma figura ilustrativa para que eles possam memorizar, saber, né, sobre o que está sendo falado. E aí, o que vai acontecer? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelham para adorar esse ídolo. E o rei Nabucodonosor, ele fica muito bravo, ele fica furioso. Então, ele manda esquentar a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E o que vai acontecer? Esses 3 jovens, eles foram amarrados e eles são jogados na fornalha mais tarde. E aí, eles são jogados lá na fornalha, né? E quando o rei, ele olha, ele jogou 3 pessoas lá amarradas. E o que eles vão ver? Eles vão ver 4, né? E aí ele vê um anjo junto, né? E aí ele fala, o 4º homem era um anjo de Deus protegendo os jovens. Nabucodonosor, ele reconheceu que o Deus
deles era poderoso e disse que não havia outro Deus que pudesse salvar como Deus eterno de Judá. E os 3 jovens receberam cargos importantes na província da Babilônia. Então, por eles serem fiel a Deus, Deus honrou, além do nome de Deus, né? Eles honrou o nome de Deus foi honrado e aí eles também saíram honrados, né? Porque eles não se prostraram diante, né, desse ídolo. Eles eram homens que eles oravam, eles buscavam a Deus, né? E aí uma outra história também que vai ser, né, que o livro nos traz é sobre Daniel. Daniel na cova dos leões. Então, o rei Dário era quem governava a Babilônia. Então, isso aconteceu depois de um certo tempo, né? Aonde Daniel, ele já estava aqui, né? Ele já tinha um cargo importante. Ele já era um homem de confiança do rei. E aqui o rei Dário, ele achou por bem nomear 120 homens para governar todo o reino. E ele designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Daniel se destacou, né, entre os supervisores por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Mas o que acontece? Os outros ministros, eles sentiram ciúmes, eles não gostaram daquilo, né, que estava por acontecer. E aí o que eles fazem? Eles procuram algum motivo para tentar levar para o rei que Daniel não era um homem correto. Mas Daniel era um homem correto. Então, em tudo aquilo que Daniel fazia, os ministros, eles não conseguiram, não acharam nenhum, né? Eles não conseguiram achar nenhum motivo ali que Daniel fosse desleal. Mas eles viram que Daniel, ele era um homem que orava, né? Então, ele orava, ele se prostrava, ele adorava a Deus. E aí, o que os ministros, eles fazem? Eles procuram, né? Eles fazem um decreto, né? Aonde eles falam que todos ali teriam que se ajoelhar perante o rei Dário, né? E que quem não se prostrasse para o rei ali seria jogado ali, né? Que essa pessoa seria jogado na cova dos leões. Então, eu trouxe aqui a proposta para estar contando a história para as crianças, o seguinte, ó. Vou mandar para vocês, né, a historinha aqui que eu vou estar lendo para vocês, tá? Eu fiz aqui para mim, porque eu não quis pintar, eu fiz aqui uma figura, tá vendo? Eu fiz impressa uma figura do rosto de um homem que vai representar Daniel e um rosto de um leão que vai representar a cova dos leões, tá? E quando no texto aqui que for ler, que for falar do rei, vai ficar sobre a cabeça, que vai como se fosse uma coroa. Para as crianças, eu pensei em estar dando para eles pintarem aqui, né, o rosto de um homem, que vai ser de Daniel, e o rosto do leão para eles colorirem, tá? Então, aí vai ficar como sugestão. Então, todas as vezes, né, que eu falar de Daniel, vai ficar ao lado do rosto. E toda vez que falar do leão, é o lado que eu vou mostrar do leão. Então, as crianças vão ter que mostrar e colocar na frente do seu rostinho. Então, nós iremos chamar as crianças para contar a história, tá? Que vai ser assim, ó. Era uma vez um homem chamado Daniel, que amava muito a Deus e orava somente a ele.
Mas o rei Dário decretou uma lei, exigindo que as pessoas adorassem apenas a ele. O rei ordenou que qualquer pessoa que fosse pega orando a Deus deveria ser jogado numa cova cheia de leões famintos. O que Daniel deveria fazer? Será que ele deveria adorar ao rei ou a Deus? Daniel amava a Deus, mas tinha medo daqueles leões ferozes. O que você faria, crianças? Deixa as crianças aí compartilhar a opinião delas. E aí nós vamos continuar a nossa história. Daniel fez a sua escolha. Ele continuou fazendo as suas orações a Deus. Com leões ou sem leões. Daniel amava a Deus e queria obedecer-lhes como rei, ou sem o rei. Por isso, quando o rei Dário descobriu que Daniel estava orando a Deus, para a cova dos leões Daniel foi. E ele ficou durante toda a noite. Daniel pediu a Deus que o livrasse. E Deus ouviu a voz de Daniel. Deus mandou um anjo fechar a boca dos leões. Quando o rei foi até lá de manhã, ele ficou surpreso ao ver Daniel vivo. Descobriu que Deus, o Deus de Daniel, era mais poderoso que qualquer outra pessoa. Então, o rei Dário fez uma nova lei que dizia que, daquele dia em diante, todas as pessoas deveriam adorar o Deus de Daniel, porque ele é grande e poderoso. Então, nós iremos pedir para as crianças deixarem as suas máscaras de lado e diga: Daniel foi fiel a Deus e, em troca, o Senhor foi fiel a Daniel. Há grande poder na oração e demonstramos grande amor quando nós permanecemos fiel a Deus. Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre a fidelidade de Deus e como Ele mesmo permanece fiel. E aí nós podemos lembrar, né, da nossa dinâmica que nós fizemos do ovo, do que acontece quando nós somos fiéis, que nós oramos, que nós permanecemos mais próximos de Deus através da nossa oração, que vale a pena ser fiel a Deus. Também, né, sobre Daniel e a Cova dos Leões, um livrinho impresso que eu vou estar mandando para vocês, né, junto com o arquivo, aonde conta sobre o que aconteceu, sobre a história de Daniel. E aí vocês têm a opção, né, de vocês estarem fazendo essa dinâmica que eu apresentei, ou ir contando a história e ir mostrando, né, as figuras do livro, né? Ó, tem Daniel orando na janela. Olha, tem o Daniel na Cova dos Leões. E tem também o Daniel, né, ali com o leão, tá vendo? E aí vocês escolhem aquilo que vocês desejarem. Tem também como diminuir o tamanho, né, da página, se quiserem entregar como lembrancinha da aula também a historinha, tá? Então aí vocês fiquem à vontade. Então, muito obrigado, né? E até a próxima aula.